Fala, galera! Prontos para mais uma aula de geografia do professor Kazucas? O tema da aula de hoje será escala. Nós vamos falar sobre escala e também vamos falar sobre planta e sobre curva de nível, beleza, galera? Então vamos lá, o que é escala? Guarde essa palavrinha, galera. Proporção. Escala é a proporção entre medidas e distâncias de um desenho, planta ou mapa geográfico e as medidas ou distâncias reais correspondentes. Ou seja, galera, é a proporção entre o real e o representado. Beleza, galera? Mas espera que já tem alerta na tela. Porque quanto maior o denominador, menor a escala e menor a quantidade de detalhes. E quanto menor o denominador de uma escala, maior será a escala e maior a quantidade de detalhes. Então aqui, o primeiro mapa é o maior denominador, tá vendo? 1 para 170 milhões. E daí é menor a escala e menor a quantidade de detalhes. Agora, quando a gente se aproxima, 1 para 120 milhões, a gente já tem uma maior escala e uma maior quantidade de detalhes. E 1 para 60 fica menor ainda o denominador, é metade, né? Só que a maior escala e maior a quantidade de detalhes. Entendeu, galera? Essa questão é muito importante para o que você quer estudar, para a sua área de estudo e tudo mais. E também temos tipos diferentes de escalas, né? Temos uma escala numérica, que é uma fração ordinária, 1/25.000, por exemplo, ou sobre a forma de uma razão, 2 pontos, que é a simbologia da razão, para 25.000. Mas o que isso significa, galera? Significa que a área, nesse caso, foi reduzida 25.000 vezes. Ou seja, galera, 1 centímetro no mapa representa 250 metros no terreno. Essa é a proporção nesse caso. Ou também, galera, tem uma escala gráfica, que é uma reta dividida em partes iguais e que representa as distâncias percebidas no mapa. Ela pode vir sobre uma reguinha assim, dessa maneira. 1 centímetro equivale a 250 metros. E 2 centímetros, 500 metros. Ou sobre essa aqui, que também representa a mesma coisa, que é uma escala gráfica. Beleza, galera? Então vamos falar sobre plantas. Não, galera, não é sobre plantinhas assim que vamos falar hoje, né? As plantas são representações elaboradas em grandes escalas, grandes quantidades de detalhes e denominadores pequenos, né? São áreas específicas, uma riqueza de detalhes. E a importância das plantas hoje em dia, galera, é a questão das plantas digitais ou plantas online, né? Então, para tudo, as plantas digitais, galera, elas são muito importantes para administração e planejamento urbano. Por quê, galera? Porque elas trazem informações precisas sobre localizações de lugares, pontos de interesse e melhores percursos nas cidades. Mas isso está muito longe de mim. Não, galera. Eu peguei um exemplo aqui do Google Maps, quando a gente aproxima, né? Aqui é um exemplo de Fortaleza, e olha o que a gente consegue visualizar. A gente consegue visualizar as principais avenidas, ó, e a gente consegue visualizar pontos de interesses, como o Aterro da Praia, Jardim Japonês, Ponte dos Ingleses, uma estação de metrô, né? Então isso aqui, galera, é uma planta, né? São denominadores bem pequenos, com uma grande quantidade de detalhes e uma escala bem grande. E isso é muito
utilizado hoje em dia por nós mesmos, os nossos bairros, a partir do Google Maps ou outros programas digitais. E é muito importante também para fazer um planejamento urbano. Você consegue uma melhor visualização. Beleza, galera? Vamos falar então das curvas de nível? Galera, curva de nível são representações do relevo a partir de linhas imaginárias. As linhas sempre determinam o mesmo valor. Nesse caso aqui, galera, ó, 10, 20, 30. O terreno está aumentando em altitude, está tendo um declive de 10 em 10 metros. Aqui jamais poderia ser 10, 15, 17, por exemplo. Ser de 5 uma para outra, ou 2 e... Não. Sempre as linhas marcam a mesma mudança de declive, até para a gente saber onde são os declives mais suaves e os declives mais íngremes. Beleza, galera? Então, as curvas de nível, como as linhas marcam as mesmas atitudes, podemos chegar a duas conclusões. Quanto mais próximas as linhas estiverem, maior é a inclinação do terreno. E quanto mais distantes as linhas estiverem, o declive do terreno é mais suave. Vamos ver um exemplo prático disso? Eu peguei aqui um pedaço de uma carta do IBGE da região do Vale do Amanhecer, no centro-oeste brasileiro. Então aqui ele dá a escala do mapa, 1 para 25 mil, que é o que vimos, né? Foi reduzido a 25 mil vezes, e 1 centímetro no mapa representa 250 metros real, e ele também dá a escala de declividade, equidistâncias das curvas de nível, 10 metros. As curvas de nível, galera, são essas curvas em tom de marrom que vemos aqui. Então eu separei duas áreas para a gente analisar, beleza? Essa primeira área, as linhas estão mais distantes. Então é um terreno mais suave, quando sobretudo se compara com essa segunda área, que as linhas estão bem mais próximas e mostram um terreno mais íngreme. Beleza, galera? Então vamos lá. Na aula de hoje, nós aprendemos o que é escala. Então, a proporção do real e do desenho. Nós vimos que a menor escala tem menos detalhes e maior o denominador. Por outro lado, nós vimos a planta, galera, que é uma grande escala, com muitos detalhes e um pequeno denominador, muito importante por causa das plantas digitais que utilizamos hoje, né, galera? E também, por fim, para fechar a aula com chave de ouro, nós vimos o conceito de curva de nível, que são a representação das altitudes a partir da equidistância, da distância igual das linhas, né? Ou seja, quanto mais próximas as linhas estão, mais íngreme ela representa o terreno. E quanto mais distante as linhas estão, ela representa um terreno mais suave. Beleza, galera? Por hoje é só. Qualquer dúvida, estou à disposição. Valeu, galera. Tchau, tchau.